Serviço de espionagem não é uma invenção dos filmes de ação. Claro, pode não ser exatamente como é apresentado, mas realmente existem espiões. Com a ascensão do stalinismo na União Soviética, foi necessário criar uma polícia específica para controlar a população e gerar medo em possíveis dissidentes do regime. O ministério que cuidava dessa parte foi sendo aprimorado até surgir a KGB, o maior exemplo de serviço de espionagem soviético. Você irá conferir um pouco mais sobre o que fazia a KGB aqui no Almanac da Web. A KGB operou de 54 até 91, como um dos principais braços do governo soviético durante a Guerra Fria. Para além do serviço secreto e da coleta de informações confidenciais, atuava com o controle do interior do país em moldes parecidos com a Gestapo, mas ela tinha mais força na região, pois fazia a segurança das fronteiras, além de ajudar na disseminação da propaganda soviética. Dispunha assim de um largo contingente de pessoas trabalhando diretamente para a KGB, entre 300 a 500 mil russos, atuando internamente, mas também no exterior. Além de espiões, a organização contava com agentes duplos, cientistas, guardas, entre outros profissionais. O governo financiou ainda armamentos como blindados e caças para manter a organização à parte das Forças Armadas, pois a KGB formava um ministério que pertencia ao governo. Como você deve imaginar, as operações não se limitavam à antiga União Soviética. Uma das maiores bases fora do país ficava no México, muito próximo do inimigo número 1 do governo soviético no contexto da Guerra Fria. Com a Revolução Cubana encabeçada pelos irmãos Castro, a KGB começou a expandir sua central de inteligência ao longo do continente americano. Foram encontrados espiões inclusive aqui no Brasil e também no Uruguai. Com uma zona de influência consolidada, a KGB conseguia obter informações cruciais de diversas formas, convencendo principalmente pessoas simpáticas ao governo soviético. Esses mesmos agentes plantavam dados falsos que eram constantemente divulgados como verdade nos jornais ocidentais. A KGB talvez seja um modelo de polícia secreta. Sua eficiência era invejável e seu poder indiscutível. Afinal, controlar um país inteiro através do medo exige um pouco de planejamento. A fim de ilustrar melhor a vida de um espião na KGB, vou contar a história de Albert Dietrich, um alemão que trabalhou para o governo russo. Nascido na Alemanha Oriental, Albert foi recrutado na década de 70 enquanto fazia faculdade de Química. Partiu para Moscou deixando 2 filhos na Alemanha e recebeu treinamentos de um único funcionário da KGB, que o ensinou a falar como um verdadeiro americano. Fato que ele destaca, pois até hoje ele fala alemão, que é sua língua materna, com sotaque americano. Imagina só o treinamento que ele recebeu. Desembarcou nos Estados Unidos, em Nova York, aos 29 anos de idade, com um passaporte canadense falso. Ele assumiu a identidade de Jack Barsky, um americano de 10 anos que havia morrido 30 anos antes. Ele foi enviado sem uma missão clara, apenas esperando o momento de ser ativado. Neste tempo, trabalhava fazendo entregas e aproveitava para estudar ciência da computação. Seu trabalho então se tornou identificar e recrutar pessoas para a KGB, além de se infiltrar entre nomes influentes da sociedade e da política americana. Após alguns anos nos Estados Unidos, se casou e teve uma filha. Em 1988, 10 anos após sua chegada, recebeu uma notícia de Moscou, pois sua identidade falsa estava sendo ameaçada e ele corria risco de ser descoberto. Mas a essa altura, o alemão não queria mais retornar. Barsky temia pela sua vida, afinal dissidentes da KGB eram tratados com violência. Para se livrar da obrigação de retornar à União Soviética, ele forjou um documento afirmando que estava com o vírus do HIV. A estratégia deu certo e ele ficou em solo americano. Ele foi descoberto, no entanto, pela FBI em 1992, mas trocou informações confidenciais pela sua liberdade. Ele obteve o passaporte americano com a ajuda da FBI e vive até hoje em Nova Jersey com sua esposa e filhos. Apenas em 2016 ele reencontrou sua família na Alemanha, a qual não recebia notícia desde a década de 70. Assim como Barsky, outros agentes da KGB aceitavam trabalhar para o Ocidente em troca de uma vida melhor. Afinal, a União Soviética sofria com pobreza e fome massiva. Apesar dos pesares, a maior organização de espionagem do planeta possuía seus apetrechos peculiares, entre eles um guarda-chuva que disparava de maneira discreta, dardos de veneno e um pequeno dispositivo chamado beijo mortal que disparava um único projétil que era capaz de matar sua vítima. Para transportar informações valiosas, era utilizado um parafuso oco adaptado onde colocavam papéis e microfilmes em seu interior. A KGB foi dissolvida com o fim da União Soviética em 1991. Ela se transformou no Serviço Federal de Segurança da Federação Russa e também no Serviço de Inteligência Estrangeiro. Fato curioso, o atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, começou sua carreira oficialmente na KGB em 75. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado e até logo.